Pessoal, existem várias pessoas perguntando um questionamento que é realmente bem normal fazer diante de uma reforma tributária. E as pessoas seriam pessoas normais, compram, vendem, mas não têm empresa, trabalham em empresas, e também empresários. E a pergunta que não quer calar é: e vai aumentar tributo? No final das contas, com a reforma tributária? A gente precisa levar em consideração alguns pontos, tá? Primeira coisa, pessoal, a reforma tributária ela veio com o firme propósito de diminuir a burocracia tributária, mas não a intenção de diminuir a tributação. Não é. Não é essa a ideia. Não é este o grande ponto da reforma tributária, sim a diminuição da burocracia. Com a diminuição da burocracia, os custos operacionais e os custos e despesas que as empresas têm, principalmente com a parte da contabilidade e também com a parte da advocacia tributária, eles tendem a diminuir por conta de uma redução de burocracia, principalmente com a parte de contabilidade, que apresenta declarações, balanço, balancete, DRE e assim por diante. Portanto, a ideia é desburocratizar e não necessariamente diminuir a tributação. Além deste ponto, pessoal, existe a previsão da instituição de CBS e IBS. E existe uma lei complementar que ela define os parâmetros gerais, seguindo uma emenda constitucional, mas define os parâmetros gerais do que vai ser esta reforma tributária. E a partir daí terão regulamentos específicos, tanto de CBS, quanto de IBS, quanto do imposto seletivo. Então, hoje o que nós temos são diretrizes, são direções. Nós temos onde queremos chegar e regras básicas para esse local onde nós vamos chegar. Agora, não existem tantos detalhes como existem com relação ao ICMS. O ICMS tem muitas normas e normativas que definem a incidência, não incidência, a substituição tributária, o DIFAL, que é o diferencial de alíquota, e assim por diante. Hoje nós não temos isso em relação a CBS e IBS. Não ainda. Isso significa dizer que, por exemplo, não se tem acesso ainda a qual vai ser a alíquota total de CBS e IBS. Nós não temos. Qualquer coisa que diga qual vai ser a alíquota é uma mera expectativa. Não há uma definição hoje. Não há. Qual é a expectativa? A soma dos dois, que seriam tributos que incidem no comércio, na transferência, na prestação de serviço, transferência e venda de produtos, itens. Esses tributos, eles incidem uma grande parte da parte tributária, ele é realmente a grande maioria, e eles têm a expectativa de ter uma alíquota, a soma deles, de 20%. Os dois. Mas, repito, não está definido. Em regra, a ideia é manter a tributação, tendo como objetivo uma redução, tendo como uma mentalidade a redução, mas manter a tributação tal qual está hoje. A questão é que nós temos muitos setores na economia. Comércio, por exemplo, aquele local, a padaria, o posto de combustível, a gráfica, a pequena gráfica de bairro, o local de comprar bebida, comércio. Nós temos a indústria de tecelagem, que faz roupa, transforma matéria-prima, sapatos, de óculos, indústria, maquinário, indústria. E nós temos prestação de serviço. Nós temos o pessoal que vai fazer pintura, nós temos o pessoal que faz reforma de imóveis, nós temos o pessoal que instala câmeras, serviço de segurança, nós temos empresas de transporte, que é também serviço. Nós temos serviço, são exemplos de serviço. Esses três segmentos, eles vão ter, em regra, uma tributação realmente diferente. O que se está vendo é que entre indústria, comércio e serviço, quem vai ter uma tributação maior é a turma do serviço. Indústria e comércio terá uma tributação um pouco mais benéfica. Portanto, pessoal, sintetizando este ponto do vai ter aumento da tributação ou não? Nós temos que levar em consideração que o ramo de serviço vai ter possivelmente uma tributação maior, enquanto
a indústria e comércio deve ter uma tributação menor, porque vai haver equilíbrio. Vocês devem lembrar que nós falamos há um tempo atrás sobre as alíquotas reduzidas de 60%, de 30% e de 100%, que são operações que não têm o pagamento de CBS e IBS, também imposto seletivo. Essas atividades e essas alíquotas, elas equilibram e desequilibram o sistema. Portanto, o setor de serviços vai ter uma tributação possivelmente maior. E é justamente tendo esses elementos na mente que nós precisamos levar em conta que o pessoal da turma de serviço vai precisar trabalhar com planejamento tributário de forma bem clara, bem objetiva, buscando reduzir o custo operacional, porque o CBS e IBS vai aumentar um pouco o custo operacional de início na adaptação, mas principalmente na tributação, porque se você, como prestador de serviço, você também compra itens para aplicar na sua prestação de serviço, você também vai ter o creditamento. Se você comprou de alguém que tem crédito, pagou ou tem crédito presumido, você pode utilizar esse crédito na tua operação, além de outras despesas. Portanto, o planejamento tributário nestas atividades vai ser fundamental. Fundamental. Sob pena de aumentar a tributação verdadeiramente, pessoal. Aí vai aumentar bastante, talvez gere um desequilíbrio no fluxo de caixa das empresas, e é por isso que é fundamental você olhar para a reforma tributária antes do início dela, efetivo em 2026, você precisa se preparar, mas existe uma possibilidade de ter um problema de fluxo de caixa. E tendo problema de fluxo de caixa, adivinhe, pode levar à quebra de empresa. No setor de indústria, que já é muito forte a dedução de despesas, planejamento entre empresas e assim por diante, utilizando lucro real, presumido, empresas do Simples Nacional e assim por diante, vai precisar trabalhar realmente com o planejamento tributário, principalmente porque você tem alíquotas diferentes, de setores diferentes. E as indústrias podem ter atividades, inclusive, diferentes. Portanto, o planejamento aqui é fundamental. E da mesma forma, no setor de comércio. Isso tudo para dizer, primeiro, ainda não tem uma alíquota, pessoal. Sinto dizer, mas ainda não tem uma alíquota. A grande possibilidade é de que atinja 28%. E nós sabemos que o setor de serviço deve ser o mais prejudicado com essa reforma e vai precisar de planejamento tributário fortíssimo aqui. Tá bom, pessoal?